Abra também a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Salmo 19. Irmãos, a palavra de Deus é linda. Diga assim, a palavra de Deus é linda. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Salmo 19, a partir do versículo 1. Eu vou meditar apenas sobre um versículo deste salmo, mas eu assim senti o desejo no coração de ler todo ele. Ele contém 14 versículos, por exemplo, por um acaso hoje é o dia 14. Então a gente vai ler 14 versículos para comemorar aí o dia natalício das nossas 3 aniversariantes. Amém? Amém? Oh, glórias a Deus. Então vamos ler. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou estar lendo o versículo ímpar sozinho e vou estar lendo os pares juntamente com a igreja. Amém? Compreenderam bem? Podemos seguir assim? Então diz assim o texto bíblico: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Que possa discernir as próprias faltas. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Ó Deus, nós nos alegramos porque entendemos que tu marcaste este encontro conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos trouxeste à tua casa, Senhor. E como disse o salmista, apenas um dia, Pai, ou quiçá estas horas, minutos que passamos aqui, Pai, abastecem a nossa alma para toda uma semana, Pai, para dias. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença. Agora, Senhor, nós clamamos a Ti. A nossa alma
ela tem sede de Ti, sede de ouvir a Tua voz, sede, ó Deus, de caminhar na Tua direção. Por isso nós te rogamos, Senhor, fala aos nossos corações, fala, ó Deus, na individualidade de cada um de nós, fala, ó Deus, na realidade que cada um está vivenciando, Pai. Ó Deus, venha ao encontro da necessidade de cada um de nós e, ó Pai, dá-nos as respostas para a vida. Ó Deus, fala, Senhor, de acordo com a situação que cada um vivencia, Pai, e, ó Deus, que o Teu Espírito de vida, Senhor, o entendimento, Senhor, para que, ó Deus, ele chegue a cada um de nós, Senhor, conforme a necessidade de cada um, Pai, em o nome de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém, Pai. Na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu repreendo todo espírito contrário, todo pensamento contrário, caiam por terra em nome de Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para entender e para viver em conformidade com a santa e bendita palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o salmista, ele termina esse salmo de 14 versículos, manifestando um desejo diante de Deus. Ele diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da tua presença, rocha minha e redentor meu. Assim diz o versículo 14. E não é incomum para nós, homens, seres humanos, querermos ser agradáveis a alguém. Por exemplo, o namorado quer muito agradar a namorada e vice-versa. O marido e a esposa devem estar querendo agradar um ao outro, isso é legítimo. Um bom filho quer agradar ao seu pai, à sua mãe, e bons pais também querem fazer assim algo que sejam agradáveis aos seus filhos. Os adolescentes, eles têm assim, correm um risco muito grande, porque na adolescência nós queremos andar assim enturmado, queremos estar bem enturmado. Se nós estivermos mal enturmado, nós vamos assim ficar mal na fita. Por quê? Porque nós vamos querer ser agradáveis àqueles que estão à nossa volta. E se a galera que estiver à nossa volta estiver aprontando coisa ruim, a gente vai querer agradar e vai se dar mal. Então, existe um perigo aí na adolescência. Pai, mãe, veja com quem teu filho está andando, porque a tendência do adolescente é querer se enturmar e muitas vezes ele vai querer agradar alguém que não vai fazer bem para ele. Mas é uma coisa natural no coração do ser humano o querer ser agradável. Imagina você que está indo para uma entrevista de emprego. Você vai querer agradar a pessoa que vai te entrevistar. Você vai ficar pensando o que eu vou falar, como é que eu vou responder, que roupa que eu uso. E você vai ter ali, assim, uma preocupação em agradar aquela pessoa que está fazendo parte do processo seletivo, que vai depender dela um sim ou não para você ter aquela porta de emprego aberta. Então você vai colocar ali, de repente, a sua melhor roupa, escolher as palavras certas, talvez gestos e atitudes, você vai ficar ali mais contido, porque você quer agradar aquele que está ali à sua frente, porque ele tem um poder de decisão que te interessa naquele momento. Talvez você queira agradar aquela pessoa que te convidou para o seu casamento, e você vá ali para o casamento na beca, bote a sua melhor roupa em consideração àquele convite, e você vai querer ser agradável naquela situação. Agradar a alguém não é incomum, porque nós somos seres sociáveis. Mas a preocupação do salmista aqui
está em ser agradável a Deus. E eu, assim, apoio totalmente essa preocupação dele, porque é exatamente nas palavras que ele termina o Salmo que definem exatamente quem nós precisamos agradar. E eu digo uma coisa para você: você não precisa agradar a mais ninguém, basta para a sua vida você agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, as pessoas que estão à sua volta serão agradadas na medida certa por você. Amém? Amém. Compreenderam? Então, se você agradar a Deus, você vai ter uma medida de agradabilidade correta para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu patrão, para o seu chefe, para a sua vizinhança, para a sua parentela. Você vai ter uma medida adequada e saudável de agradabilidade. Mas, em primeiro lugar, você precisa ser agradável a Deus. E o salmista, ele lança ali 2 vocativos para a pessoa de Deus. Primeiro ele chama assim: rocha minha. Irmãos, o Senhor, Deus, é a base da nossa existência. O apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Atenas, ele faz um discurso e ele diz assim para o povo de Atenas, nele, falando de Jesus Cristo, Deus conosco, o Emanuel, ele fala assim: nele nós existimos, nele nós nos movemos, e a vida que nós temos está nele. Então, quando ele fala rocha minha, é porque ele é a nossa base, ele é o nosso fundamento. O salmista, no Salmo 39, ele fala assim: olha, de uma maneira maravilhosa, tu me formaste no ventre materno. Irmãos, dele nós viemos, para ele nós voltaremos. É a ele que nós precisamos agradar. Ele fala, rocha, é nele que nós estamos fundamentados, é ele que é a nossa base, é ele que nós precisamos estar apoiados. E ele fala assim, rocha minha e redentor meu. Ele não é só a sua origem, ele não é só para onde você vai voltar, mas ele é também o seu redentor. Em nenhum outro há salvação. Você pode querer agradar qualquer pessoa nesta terra, mas em nenhum outro há salvação, somente nele, em Jesus Cristo. Este sim é digno de ser agradado. Este nós temos que tentar com todas as nossas forças agradá-lo, porque dele depende a nossa vida, não só a vida presente nesta terra, mas a vida eterna, porque o homem, a sua essência, ele é um espírito, alma e corpo. Mas esse corpo, se Jesus Cristo não voltar, ele vai descer ao pó, porque do pó veio. Mas o nosso, eu falei que quem vai descer ao pó? O corpo, né? O corpo. Então o corpo vai descer ao pó porque do pó veio, mas o espírito ele volta para Deus. E nós vamos passar a eternidade. E aonde nós vamos passar a eternidade? Depende de quem nós estamos agradando. A preocupação do salmista gira em torno de agradar a Deus. E ele começa dizendo: as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti. Irmãos, no livro de Esther, no capítulo 6, no versículo 6,
diz assim: e entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? O rei fez uma pergunta a um súdito seu, e Amã se quebrou nessa, porque ele pensou que estava falando dele, mas o rei estava falando de uma outra pessoa. Mas, nesse ponto aqui, era um homem tentando ser agradável a um outro homem. Salmo 37, versículo 4, o salmista diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Irmãos, agradar-se de Deus gera satisfação atendida. Agradar-se de Deus gera desejo atendido. Isso é um plus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo está falando do povo que saiu da terra de Israel. E ele fala, ele traz a memória ali dos crentes em Corinto. Ele diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E ele completa dizendo, olha só, daquela geração, apenas 2 pessoas entraram na terra da promessa. Irmãos, aquele povo saiu do Egito, da terra da escravidão, da casa da servidão, e pereceu no deserto. Apenas 2 pessoas alcançaram a promessa, que era a Canaã, né, a terra prometida. Nós fomos libertos das algemas do pecado, fomos tirados das garras do inimigo das nossas almas, de Satanás, e temos promessas para vivermos nesta vida e no porvir. Mas será que nós vamos agradar a Deus a ponto de viver essas promessas? Essa é a pergunta que nós fazemos aqui. E o salmista, ele estipula aqui algumas formas de agradar a Deus. Primeiro que ele coloca, ele diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Quando o salmista, ele diz que as palavras da boca dele, né, o desejo dele é que agradem a Deus, palavras aí tem um cunho representativo de tudo aquilo que eu falo, de tudo aquilo que eu faço, de tudo aquilo que eu vivo, de como eu me procedo diante de Deus. Então, é o fruto, né, são as nossas ações, palavras, gestos, atitudes, simboliza tudo aquilo que nós produzimos para Deus. Pode ser também o seu serviço, aquilo que você apresenta na casa de Deus, no seu reino, tudo aquilo que você faz. O que nós temos apresentado para Deus? Qual é o conteúdo? Sejam agradáveis as palavras da minha boca. O que eu tenho apresentado para Deus? Será que tem sido algo agradável a Deus? Gênesis capítulo 4, versículo 4, fala ali de alguém de quem Deus se agradou. O texto diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. É bem interessante esse texto, porque momentos antes, no versículo 2, 3, ele diz que no fim de uns tempos trouxe Caim uma oferta para Deus. Mas o texto diz assim: das primícias do seu rebanho, Abel, né, trouxe uma oferta para Deus, e aquilo agradou a Deus. E é interessante que eu fico assim trazendo 2 perguntas para mim sobre essa possibilidade de agradar a Deus com aquilo que eu oferto. Primeiro é o seguinte:
é a primeira pergunta que eu faço para mim: será que eu estou ofertando algo para Deus? Será que eu estou agindo em fidelidade para Deus? Será que eu estou sendo fiel a Deus, como Ele tem sido fiel comigo em me prover de sustento, de recursos? Será que eu estou agradando a Deus com a minha fidelidade? E a segunda pergunta é a seguinte: será que Ele está se agradando da minha oferta? Porque antes de se agradar da minha oferta, diz o texto aqui, isso assim é algo assim que deve assim trazer reflexão para mim e para você, porque o texto diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Antes de o Senhor se agradar da oferta de Abel, Ele se agradou de Abel. Ele não se agradou da oferta e depois se agradou de Abel. Ele se agradou de Abel e de sua oferta. Ele se agradou de Jéssica e de sua oferta. Ele se agradou de Alexandre e de sua oferta. Ele se agradou de Mendes e de sua oferta. Ele se agradou do Carlos e da sua oferta. Ele se agrada antes de você, homem de Deus, de você, mulher de Deus. Agradar-se da sua oferta vai ser uma consequência de como você está agradando a Deus. Amém? Então, que sejam agradáveis aquilo que eu estou apresentando a Deus, sejam de oferta, seja de serviço, seja de comportamento, seja de testemunho. Como está o meu testemunho diante das pessoas que estão à minha volta? Será que eu estou sendo agradável a Deus na forma como eu estou me relacionando com as pessoas à minha volta, na minha vizinhança, no meu local de trabalho, dentro da casa de Deus? Irmãos, isso precisa ser muito pensado e refletido por nós, sobretudo porque o apóstolo João, chamado o apóstolo do amor, ele diz que Deus é amor, mas ele diz também assim: se eu disser que amo a Deus e não amo ao meu irmão, não há verdade em mim. E isso é algo preocupante. Que as palavras sejam agradáveis, que as nossas atitudes sejam agradáveis, que o nosso viver seja agradável. Irmãos, eu e você, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Que o cheiro que nós estejamos produzindo, eu não estou falando de cheiro físico não, irmãos, estou falando de... esse também deve ser bom, bem produzido, mas eu estou falando de perfume espiritual, que ele seja agradável a Deus primeiramente, mas também àqueles que estão à nossa volta, para que quando você, homem de Deus, passe, você, mulher de Deus, passe, aqueles que estão te vendo passar, possam dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai alguém que tem uma vida com Deus. Por quê? Porque as palavras da nossa boca, as nossas atitudes, o nosso viver, de fato está sendo agradável a Deus. Estamos exalando o bom perfume de Cristo. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz assim, o apóstolo orientando aos crentes de Colosso: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Irmãos, isso aqui é profundo, porque no meu trabalho, no seu trabalho, você não trabalha para o homem. Antes de trabalhar para agradar o seu patrão, você trabalha para Deus.
você presta um testemunho, porque o nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus está sobre a tua vida. Então você tem um testemunho para dar, você não trabalha nem para você mesmo. A tua vida não te pertence mais, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. E você tem um testemunho para dar, você tem que andar de forma zelosa, porque se você fizer bem, o nome de Deus vai ser glorificado. Mas se eu e você andarmos mal, nós vamos envergonhar o nome do Criador dos céus e da terra. Veja como é grande a nossa responsabilidade. Tudo o que fizeres, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. O salmista, ele fala de conteúdo, palavras, simbolizando tudo aquilo como nós procedemos, o que fazemos, o que falamos, como nos comportamos com as pessoas à nossa volta, o testemunho que estamos dando, como estamos vivendo, como estamos procedendo na nossa vida. Que estejamos exalando o bom perfume de Cristo, amém? Mas ele fala também, olha só, ele diz assim, que as palavras da minha boca, significando todo esse conteúdo, toda essa vida, mas ele diz assim, e o meditar do meu coração. Irmãos, isso aqui é de uma profundidade. O meditar do coração, ele é um nível mais profundo do que as suas ações, do que as suas atitudes, do que o conteúdo que você apresenta. O meditar do nosso coração é um nível mais profundo que Deus exige de mim e de você. O meditar do meu coração é algo assim que trata da raiz e a essência das nossas atitudes. A essência que nos leva a realizar algo para o Senhor. O Senhor vê os intentos do coração. E isso é trabalhado por Deus em nós. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 2, o sábio diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: a palavra de Deus é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Deus está sempre preocupado com o que está no nosso coração. Ele quer que nós tenhamos boas atitudes, um bom proceder, mas mais do que as nossas atitudes, mais do que aqueles que estão à nossa volta estão vendo, Ele está preocupado com o que se passa no nosso coração. Samuel, no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, ele é separado por Deus, ele é comissionado por Deus para ir ungir um rei na casa de Jessé. Jessé, com 8 filhos, ele olha para o primogênito de Jessé e pensa no seu coração: eis que está diante de mim o ungido do Senhor. No mesmo instante, Deus fala ao coração de Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha ao exterior, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, o que se passa no nosso coração é medido por Deus. E isso é importante de nós até entendermos aquilo que está no nosso coração. Ananias e Safira, eles foram rejeitados por Deus, porque esconderam aquilo que estava no coração deles.
O que aconteceu com Ananias e Safira? No Novo Testamento, lá no livro de Atos, na igreja primitiva, as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e colocando ali o valor da venda aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira, um casal, tinha uma propriedade, e eles venderam também a sua propriedade e disseram que colocaram tudo ali aos pés dos apóstolos, mas não colocaram, eles retiveram parte do valor. E, irmãos, aquilo ali deu ruim para esse casal. Por quê? Porque Deus sonda os corações. Eu fico pensando, nós, pequenos homens, que pensamos que podemos enganar aquele que sonda os corações. Ananias e Safiras não tiveram um bom final, irmãos, porque não discerniram diante de quem estavam. Outro texto que fala muito bem sobre essa questão do intento do coração é quando no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo fala sobre os escribas e fariseus no capítulo 23. Irmãos, Jesus desce o sarrafo naquela gente. E presta atenção, irmãos, no que diz respeito a atitudes, eles eram impecáveis. Os escribas e fariseus, os fariseus eram uma seita que eles guardavam além dos mandamentos, eles guardavam cerca de 513 preceitos do tipo de coisa de não toque nisso, não mexa naquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Eles eram severos em guardar as coisas, mas Jesus Cristo rejeitou essa galera, porque as atitudes deles estavam em desconformidade com aquilo que existia nos seus corações. Jesus Cristo disse o seguinte: eles faziam orações, e fazer orações é uma coisa boa, mas eles faziam orações no intuito de serem vistos pelos homens. Eles faziam jejuns, e jejum é uma coisa boa. Irmãos, o diabo foge de uma igreja que jejua. Creia nisso. Jejum é algo bom e poderoso diante de Deus. Mas eles faziam jejuns com o intuito de serem vistos pelos homens. Eles praticavam esmolas, mas faziam de uma forma assim que todo mundo pudesse ver, porque queriam estar bem na fita. Então, eles faziam coisas boas, mas com o objetivo, a intenção do coração deles não era agradar a Deus, eram serem vistos pelos homens, eram estar bem na fita. Eles queriam ser assim admirados pelas pessoas que estavam ali à sua volta. E isso, irmãos, traz a mim um questionamento que eu não faço nem para você não, eu faço para mim mesmo. Como é que está o meu coração? A quem eu estou agradando? As minhas atitudes estão para agradar a quem? Estão para exaltar a quem? É necessário, irmãos, que haja uma harmonia entre as nossas atitudes e as nossas motivações. Não basta apenas a atitude certa, nós temos que ter a motivação certa. Estão compreendendo, irmãos? Estão comigo? Amém? Então, eu e você, nós precisamos ter a atitude correta, um bom testemunho, mas não com o intuito de querer ser alguém proeminente. Nós precisamos querer agradá-lo. Irmãos, porque agradar a Deus é algo bom demais para as nossas vidas. Agradar a Deus é algo que vai nos deixar em paz e alegria de espírito. Agradar a Deus é algo que vai nos deixar em comunhão, não apenas com Ele, mas com todos quantos estão à nossa volta.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, para quê? Para a glória de Deus. No intento do nosso coração, se você está fazendo algo na casa de Deus, deve ser para agradá-lo. No intento do nosso coração, se você está no seu labor secular, irmãos, eu não gosto nem muito dessa expressão, trabalho secular, porque quando você é de Deus, presta muita atenção nisso, quando você pertence ao Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que você faz, porque você faz primeiramente para Deus, aquilo não é mais algo secular, é um sacerdócio que você exerce diante de Deus. Amém? Então, você não trabalha para o homem, você trabalha para Deus. Então, aquilo que você faz é um sacerdócio. Pastor, mas eu só varro as ruas. Isso é um sacerdócio diante de Deus. Faça da melhor forma possível. Pastor, eu sou um professor. Seja o melhor professor do mundo. Pastor, eu sou um serventuário. Seja o melhor serventuário. Pastor, eu só sou um pedreiro. Irmão, seja o melhor pedreiro do mundo. Em nome de Cristo Jesus, tudo aquilo que você faz é um sacerdócio, porque você está apresentando para Deus. Amém? Fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o diferencial. O coração vai estar com a intenção equilibrada, com a atitude, quando nós revelarmos a intenção de glorificar o nome de Deus. Não é para o nome do Carlos aparecer, é para o nome de Jesus ser exaltado. Amém? Então isso vai causar um equilíbrio entre as minhas atitudes e aquilo que está no meu coração. Irmãos, sejam as nossas palavras, as nossas atitudes, um conteúdo que glorifique o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Amém? O salmista, ele não para aí. Ele dá assim uma terceira dica para mim e para você, e aí a gente fecha. Como é que a gente agrada a Deus? Já falamos do conteúdo, palavras, gestos, atitudes, testemunho de vida, falamos da intenção do coração, porque tem que haver uma harmonia entre essas duas coisas. E aí ele fala assim: as palavras dos meus lábios, ou da minha boca, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Ô irmãos, isso aqui dá algo para a gente meditar. Quando ele fala na tua presença, envolve a inteireza da vida. O livro de Jó, ele começa com um elogio a um homem que eu nunca vi em nenhuma outra parte da Bíblia. Deus enaltecendo a figura do homem. E ele fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aí ele fala assim: homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, 4 qualidades num só homem que deixa o sujeito assim, ó, lá em cima. Mas o que me chama a atenção, eu quero pegar uma dessas qualidades, é que a qualidade que o salmista está falando aqui na tua presença, é a integridade. Irmãos, a integridade está faltando muito nos nossos dias hoje. A integridade
é nós sermos uma pessoa inteira. Integridade é você ser aqui na casa de Deus, e você ser esta mesma pessoa quando você estiver em casa, e você ser esta mesma pessoa quando você estiver na rua, e você ser essa mesma pessoa quando você estiver no trabalho, e você ser essa mesma pessoa diante da sua vizinhança, e você ser essa mesma pessoa em qualquer situação. Por quê? É o que o salmista está falando aqui. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar no meu coração na tua presença, porque aonde nós estivermos, nós estamos na presença de Deus. Irmãos, você pode estar no chuveiro, lá no seu banho, no seu momento íntimo, você está na presença de Deus. O salmista, no Salmo 39, ele diz assim: se eu subir ao mais alto céu, ali tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo, o que ele diz? Ali a tua destra me alcança. Por quê? As trevas e a luz não tem distinção para ele. Irmãos, aonde nós estivermos, nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Então, se existe alguma dicotomia, o que é uma dicotomia? São duas ideias contrárias. É quando eu vivo uma coisa, eu sou uma coisa aqui na igreja, e eu vivo uma outra realidade na minha casa. Eu sou uma coisa aqui na igreja, e eu vivo uma realidade diferente no meu trabalho. Eu sou uma coisa aqui na igreja, mas quando eu estou longe da vista dos irmãos, eu sou uma outra pessoa na rua. Isso é um homem quebrado. Isso é um homem particionado. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: que aonde ele estiver, as palavras, o conteúdo da vida dele e a intenção do coração estão na presença de Deus. E precisa haver uma inteireza nisso, porque onde nós estivermos, nós estamos diante da presença de Deus. E Ele está sondando em todo momento as nossas atitudes e as intenções do nosso coração. Em todo momento nós estamos ali sendo medidos. E você quer agradar alguém, irmãos? Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. O salmista mandou muito bem, mas muito bem mesmo. Porque o desejo que ele manifestou foi de ser agradável a Deus. Ele queria agradar aquele que tem poder de atender todos os desejos do coração humano. Agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Irmãos, eu preciso ser íntegro na presença de Deus. As nossas atitudes e motivações estão sempre transparentes perante o nosso Deus. Por quê? Porque não há lugar sobre a face desta terra, nem no mais profundo abismo, que nós possamos estar fora da presença dEle. Os olhos do Senhor estão sobre tudo, estão sobre todos. E eu preciso estar inteiro na presença dEle. Jó foi altamente elogiado por Deus, porque havia uma inteireza, uma integridade naquele homem. Aquilo que ele era diante da sua família, ele era diante do povo, ele era diante
daqueles que trabalhavam para ele. Ele era diante daqueles com quem ele negociava. Havia apenas um modo de ser para Jó. Irmãos, para a sua vida e para a minha vida, só pode haver um modo de ser. E esse modo precisa estar em conformidade com a palavra de Deus, com os valores do reino de Deus, com tudo aquilo que envolve a pessoa de Cristo, que é o nosso padrão, que é o nosso modelo. Então, eu e você precisamos agir de forma que o agrade, pensar, nutrir no nosso coração, na nossa mente, pensamentos e desejos que o agradem. Quando o salmista ele fala: agrada-te do Senhor, que Ele atenderá aos desejos do seu coração, é porque a pessoa que busca agradar a Deus, não é que Deus vai se curvar àquilo que você pensa da sua existência, não. É que quando nós buscamos agradar a Deus, nós é que vamos nos voltar para Ele. E porque nós estamos voltados para Ele, nós vamos começar a querer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós vamos começar a desejar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E ninguém vos engane, irmãos. Você e eu, nós não sabemos o que é o melhor para nós, mas Ele sabe. E quando nós buscamos fazer a sua vontade, nós começamos a provar do melhor para as nossas vidas. Quando nós começamos a buscar a sua vontade, nós começamos a viver os melhores dias nossos nesta terra. Por quê? Porque a nossa vida começa a se enquadrar naquilo que é a vontade de Deus. E a palavra, ela não erra. Ela diz, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, você quer viver dias bons aqui nesta terra. Irmãos, ninguém está te oferecendo um evangelho barato. Você vai ter luta, você vai ter dificuldade? Vai, mas você vai ter companhia constante, porque ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, você tem socorro bem presente na hora da angústia. Você tem livramento, você tem companhia constante, mas Ele tem promessa para a sua vida, de vida. É vida de Deus em você, é vida com abundância, é vida com qualidade de vida. Não é uma vida qualquer, é vida de Deus fluindo em mim, em você. Amém? Agrada-te do Senhor. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, o conteúdo da sua vida, todo o seu testemunho, todo o seu proceder, o meditar do meu coração, esteja em harmonia com aquilo que eu estou vivendo, para glorificar o nome do Senhor, e que eu esteja inteiro na sua presença, que eu seja uma pessoa só, aonde quer que eu esteja, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, no meio da parentela, seja eu uma única pessoa, uma pessoa que anda em acordo com os valores do reino de Deus. Você recebe essa palavra? Diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos louvar a Deus.